Então, a tecnologia, de fato, propriamente dita, servindo para uma indústria antiga, né? Você pode aí estar falando da mais alta inteligência artificial, mas se ela está sendo produzida para um modelo de consumo antigo, ela não é uma Smart City, ela não é uma tecnologia smart, né? Ela está só sendo aplicada para corroborar as mesmas situações que a gente está conversando. Então, essa é a grande diferença de pensamento, né? É a inclusão. A inclusão. Então, quando a gente pensa em Smart City, eu quero dissociar aqui do conceito de tecnologia, robôs, fintechs. Isso é muito interessante, isso é desenvolvimento, é muito legal. Mas a serviço de quem que isso está funcionando? Essa é a grande questão. Então, uma tecnologia social, no meu viés ideológico, é muito mais uma Smart Tech do que uma tecnologia de ponta, mas que está sendo empregada aí em meios antigos, né? Então, essa é a diferença entre essas duas situações. O que é essa bendita indústria 4.0? A gente está falando de uma inovação, então, que ela é pautada por 3 situações. Ela está sendo pautada pelo link entre educação, mercado e sociedade. Então, nos modelos mercadológicos de Smart City que a gente estava conversando, o que você tem de produção? Educação e mercado. Você tem muita universidade particular com tecnologia de ponta, mas sendo aplicada sem o criticismo do para que essa tecnologia vai servir. Mas você também tem muita universidade particular até que já entendeu que essa terceira bolinha aqui precisa muito ser levada em consideração. Porque quem tem a demanda hoje é o mercado ou é a sociedade? É a sociedade. Porque a sociedade tem itens, né, de sobrevivência que ela precisa muito mais emergencialmente nesse momento do que a sustentabilidade no mercado, né? Então, aqui, no mercado e sociedade, o que está tendo de clash nesse momento, né, de conflito? A gente tem 2 medos freudianos que estão aí assolando todo mundo, né? Nesse momento, que é o medo de morrer e o medo de falir e não poder nem prover e nem ter sustento. Existe um ou outro que são válidos? Não. Os 2 são válidos. A única questão é que quem não está com medo de morrer está só se preocupando com a questão econômica, né? Quem não acha que está na linha de frente por alguma nuvem que está na cabeça, em questão de infecção pela doença e tudo mais, está preocupado com o retorno econômico, apenas. Mas quem está na linha de frente de contato está muito mais preocupado com a saúde. O que a gente avalia, então, que é uma preocupação saudável? É uma preocupação que está levando em conta essas 2 situações. Porque quando eu chamo de mercado aqui, ele está muito mais relacionado a esse mercado anterior, da produção dos bens de consumo no nosso formato pré-Covid. Eu estou chamando assim agora. Mas a sociedade, ela não precisa que o mercado se adeque para que ela tenha fome, para que ela tenha medo de morrer por causa de uma doença, então por questões de saúde, para que ela queira um teto na cabeça dela, por questões de segurança. Então, a inovação propriamente dita, ela vai ser fruto desse link entre esses 3 poderes aqui: educação, mercado e sociedade. Porque um tem a necessidade, o outro tem a tecnologia e o entendimento e a produção intelectual para resolver esses problemas, e o outro coloca esses dispositivos em larga escala, né? Então, também a reversa é própria. Então, quando eu tenho só educação e sociedade trabalhando juntos, eu tenho uma produção muito interessante para quem precisa, mas
ela não está sendo disponibilizada para muitas pessoas, né? Eu não estou resolvendo uma questão global. E aí, quando os três se linkam, eu tenho a inovação propriamente dita. E aí, nos processos de educação, né, o que está acontecendo? O que mudou do espremedor de limão siciliano para o cara fazendo prótese? Esse pêndulo aqui. Em alguns momentos, todos os tipos de produção acadêmica estavam focados no desenvolvimento individual de produtos. Então, o projetista, o intelectual, desenvolvendo uma questão, um produto, um objeto. E aí, hoje, a gente está passando por uma transformação em que a produção não é mais individual, né? Ninguém assina nada sozinho. Então, você tem equipes multidisciplinares, coletivos, você tem milhões de agrupamentos de pessoas distintos que juntos produzem métodos, metodologias. Então, a questão da impressora 3D, ela só se popularizou quando ela encontrou uma questão muito legal, além da internet, né? Mas que foram os projetos de inovação aberta. Então, você pode entrar no Google e você vai encontrar um monte de projeto que foi produzido que tem, né, a patente no Creative Commons. É uma coisa reproduzível que você pode fazer na tua casa. Então, o objeto, quem vai produzir ali no fim, é um indivíduo, mas o objeto de fato é aquilo ou o que foi pensado num coletivo para que você consiga aplicá-lo aí, seja na tua casa ou no teu laboratório, né? Então, hoje a gente está muito mais para nós desenvolvendo formas de pensar do que a produção pautada num indivíduo em um objeto específico. E aí, quando isso é levado também para a pirâmide da educação, a gente tem nós produzindo metodologias aplicadas a ensino, pesquisa e extensão. Então, eu estou investigando, estou contando o que eu estou investigando para alguém, e aí na extensão, olha que legal, olha o papel da universidade aí, na extensão eu estou pegando nós, produzindo metodologias, aplicando isso em situações reais. Então, o papel da universidade no processo de inovação, ele é fundamental. Ele só está observando novas características. Então, no ensino, né, você tem uma mudança na forma de ensinar e aprender que é muito grande. Você deixa de sair de um formato pedagógico, que é um professor guarda-chuva que vai verticalmente falar as coisas para o seu aluno. Daí você começa a pensar em andragogia, você começa a validar as experiências do aluno, porque esse aluno, às vezes, ele é mais velho, esse aluno não é uma criança somente em formação. Você tem aí, por exemplo, na pesquisa no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, qual que seja, né, o lato sensu, stricto sensu, você tem aí uma troca de conhecimentos e experiências, que aí essa troca formaliza, então, o conhecimento, né, o processo de educação. E também as novas linguagens que estão sendo aí utilizadas para esse processo de educação, né? A gente está numa discussão muito grande agora dessa questão das aulas EAD, né? Porque, por exemplo, a universidade pública, ela não tem uma aprovação para fazer EAD. Mas é muito diferente o que está acontecendo agora, por exemplo, de uma instituição de ensino que é formada por fazer EAD, do que uma universidade pública que tem o seu processo de formação de conhecimento completamente constituído, ou uma universidade particular também, mas que o que acontece? Você tem aí nessas últimas 3 semanas um monte de professor se reunindo, de técnicos se reunindo, para conseguir levar o formato da aula
através de uma atividade online, que é muito diferente do ensino EAD. Mas o que aconteceu nessas últimas 3 semanas, né? Todos esses professores que estão de super parabéns estão adaptando para a linguagem que a gente precisa utilizar agora para continuar no nosso processo educacional. E lá no mercado, o que está acontecendo? Né? Então, a gente falou da educação, a gente falou do que está acontecendo na sociedade, e o mercado ele vai ter um comportamento básico também, né? São várias pirâmides que a gente está olhando aqui. Então, a constituição do mercado está se dando por lastro, produção, né? Os meios e os recursos para. O que está acontecendo com os recursos que a gente tem de produção? Eles estão no processo de industrialização, onde a gente achava que as coisas não tinham fim, ou a gente já está saindo, né? A industrialização já aconteceu, essa industrialização tardia já passou, e hoje a gente está olhando para essa indústria 4.0, que a prerrogativa dela é que está tudo acabando. Está tudo acabando. Então, eu não consigo mais me escorar na água, por exemplo, porque a água vai acabar. Eu não consigo me escorar mais numa produção antiga de energia, no formato antigo de energia elétrica, porque esse formato vai ficando obsoleto. Então, isso aqui está em constante procura por novas fontes. A hora que a gente vem para cá, você tem um processo de descentralização da indústria. Então, de repente, a indústria produzia tudo, de cabo a rabo, entrava o metal, saía o carro. Hoje em dia, ela está completamente descentralizada. Por quê? Num formato cêntrico, se o centro morre, o resto desaparece junto. Mas no formato distribuído em redes, se eu tenho uma interseção da rede que morre, a gente tem todas as outras ramificações para conseguir fazer aquela se recuperar ou ser substituída, que é o formato que a natureza está aí colocando. Então, qual é a grande sacada, né? Uau, por que a impressora 3D explodiu? Eu falei, ela se conectou com projetos de inovação aberta, mas precisamente qual é a sacada? A impressora 3D foi inventada na década de 70. Mas quem ela encontrou? A internet. Então, a partir do momento que a internet se torna parte da produção, né, uma ferramenta na produção, a gente tem uma expansão e conectividade muito grande nesse processo. E aí a gente fala de lastro, né? Que como a gente mede a riqueza dos países? Vocês realmente acham que a gente ainda está medindo a riqueza dos países pela quantidade de dólar que um país tem? Mas de forma alguma. De forma alguma. O lastro hoje, perdoa, o lastro hoje é informação, é dado, é dados, é 010101. Por que vocês acham, por exemplo, que teve aquele escândalo de compra da eleição dos Estados Unidos, que o governo, não, o Trump gastou quase 70 bilhões para quebra de sigilo da Lei Geral de Proteção de Dados que está sendo implementada agora, porque ele queria saber informações, ele queria saber o que você faz no seu dia a dia, ele queria saber que tipo de café você toma, ele queria saber o máximo que ele poderia saber de cada eleitor, porque isso é poder de barganha, porque você consegue posicionar ideais, produtos, tudo o que for aí uma questão de mercado, ou que possa ser traduzida num produto, para te vender melhor. Porque se eu sei tudo que você está fazendo, eu sei como te conquistar, ponto, acabou. É a mesma questão do você estar conversando com uma pessoa sobre alguma coisa, e aí você abre o teu celular e aí, de repente, o Google está te mostrando um anúncio sobre isso, né? Então, né? Dados, informações, tecnologias, tudo que for dado, né? No Brasil, a gente teve um processo muito parecido, né? Teve um escândalo aí do Zap Zap, mas tudo isso é quebra de sigilo de dados. Por isso que hoje a gente tem a implementação nesse ano da Lei Geral de Proteção de Dados,
porque ela é um marco da internet que vai falar o que pode ser feito e o que pode não ser feito com as informações que eu estou colocando aqui. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo aqui, né? Primeiro setor da economia, ok. Segundo setor, né? Quando a gente está falando do setor privado, ele está sofrendo muito nessas transformações. E aí, o terceiro setor, você tem as ONGs. Então, o Estado, o mercado e as ONGs. Quando a gente fala de Estado mínimo, né, menor interferência dos processos produtivos e tudo mais, a gente está deixando um pouco essa responsabilidade social a caráter das ONGs. As ONGs, se não se virarem sozinhas, elas voltam a depender de quem? Do Estado. Como ela consegue promover sustentabilidade no terceiro setor sem depender de ninguém? Ela forma isso aqui, que é chamado setor 2,5, que é o setor de impacto social. Então, ela está resolvendo um problema, ela está implementando um dos objetivos de desenvolvimento nas suas características, mas ela já entende que se ela não tiver um produto nesse sistema, ela não vai ter como captar recurso para ser devolvido nas próprias ações que ela tem. O terceiro setor pode emitir nota fiscal? Não pode, né? Até o meu ver, eu entendo que isso não é uma coisa que aconteça. Mas a partir do momento que ela se posiciona no setor 2,5, ela já virou uma empresa, né? A única questão é que ela pode sim ter fins lucrativos. Sim, ela está começando a observar isso e ela está juntando capital, mas para que ela tenha independência, é o mesmo pensamento do segundo setor, é o mesmo pensamento empresarial. Mas a grande questão é o propósito, né? Aquela instituição serve para quê? E aí a finalidade dela é trabalhar com impacto e transformação de pessoas. Então, esse setor está tendo um crescimento exponencial nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Começou a se falar sobre ele, de repente você começou a ver ações acontecendo, e aí hoje ele tem um valor, né, que se a gente fosse avaliar o valor de mercado dele, já é muito alto.